Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália, sou aluna do Polo aqui de Canoinhas, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, e o tema escolhido da minha PPCC foram as células procariontes e as células eucariontes. Então, começando, né? As células procariotas ou procarióticas, elas são organismos como bactérias, cianobactérias e árqueas, que são denominadas do organismos do grupo procariontes. Enquanto as células eucariotas ou eucarióticas constituem fungos, algas, protozoários, animais e plantas. Nós, no caso, seres humanos, temos células eucariotas, né? Organismos eucariotas. As células procariotas são notavelmente mais simples e menores que as eucariotas. As células procariotas são constituídas por parede celular, membrana plasmática, material genético, citoplasma, ribossomo e glicogênio, que seria a reserva do alimento. Então, recapitulando, as células procariotas são constituídas por parede celular, membrana plasmáticas, material genético, citoplasma, ribossomos e glicogênio. Então, a principal diferença entre a célula procariota e a eucariota é a ausência do núcleo nas procariotas. Ou seja, o material genético fica bagunçado ali no meio da célula, diferente das eucariotas, né, que seriam as nossas células. E uma vez que as células procariotas, o material genético fica, como eu já citei, circulando ali, imerso no citoplasma procariótico, né, em uma região denominada nucleoide. A membrana plasmática separa o meio interno citoplasmático do meio externo da célula procariota e limita ali a entrada de algumas substâncias dentro da célula. E quase todos os procariontes possuem uma parede celular do lado externo da membrana plasmática. E alguns possuem cápsula externa. Porém, a parede celular bacteriana não é constituída por celulose, como na parede celular das plantas, mas de peptidoglicano. Os procariontes podem também ter uma molécula de DNA circular extra, denominada plasmídio, que, quando sofre mutações, podem conferir às bactérias resistência a antibióticos, né? Algumas bactérias possuem flagelos, que são constituídos pela flagelina, e que proporcionam a locomoção, né? Ou seja, a movimentação delas. E algumas possuem fímbrias, projeções de citoplasma, que auxiliam, né, nessa adesão. Agora, vamos passar para as células eucariontes, né? As células eucarióticas, então, apresentam basicamente 3 partes de componentes principais. Então, os principais componentes são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, né? A membrana plasmática, então, é um envoltório que delimita a célula, né? Ela consiste em uma bicamada de fosfolipídios que dispõem uma em cima da outra, né? Ou seja, uma bicamada fosfolipídios é como se fosse uma bicamada de gordura. Vou estar inserindo ali a imagem para vocês estarem dando uma olhadinha melhor. Um fosfolipídio tem uma face polar, que tem afinidade com a água, né? A face polar é a que interage com a água, e uma apolar, que tem afinidade com substâncias lipídicas, ou seja, substâncias gordurosas, digamos assim. E pode-se dizer que um lado fosfolipídio é hidrofóbico, repele a água, né? Enquanto o lado hidrofílico tem afinidade com a água. Assim, a dupla camada se dispõe da seguinte forma: lados apolares das camadas se reúnem ao centro e lados polares se reúnem voltados à superfície da membrana, tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular, que é no citoplasma. Contém água, o que explica o fato das faces hidrofílicas e da camada fosfolipídica se voltarem para fora, né? Moléculas de colesterol também são encontradas na membrana plasmática de animais. Também estão presentes na membrana plasmática uma série de proteínas, e a composição proteica da membrana plasmática varia muito entre os tipos de células diferentes. A função das proteínas são muitas, né?
A gente pode incluir aí nessas funções o transporte de substâncias, atividades enzimáticas, recepção dos sinais hormonais, reconhecimento das células adjacentes, ligação entre as células e fixação das células por ligação com o esqueleto da matriz extracelular. Alguns carboidratos, glicídios, na membrana normalmente são ligados a lipídios, formando os glicolipídios. Outros são ligados a proteínas que formam as glicoproteínas. Os carboidratos, então, atuam como marcadores celulares que diferenciam um tipo de célula de outro, né? Um outro exemplo notável dessa diferenciação é mediada por carboidrato, é o dos 4 grupos sanguíneos, né, humanos, que os seres humanos possuem grupos sanguíneos do tipo A, B, AB e O. E entre esses grupos, né, há o RNA positivo e negativo, que é o que difere, né, em cada organismo, os carboidratos presentes na superfície das células vermelhas, as hemácias, né. E em algumas células, externamente, a membrana plasmática observa-se a presença de uma parede celular. Essa parte pode ser observada, como, por exemplo, em bactérias e em células vegetais. Entretanto, a composição dessa parede celular é bastante diferenciada em cada um desses grupos. Então, resumindo, a membrana, né, é uma estrutura importante da célula que atua diretamente com o seu delimitante, né, e estando relacionada, entre outras funções, com a seleção do que entra e do que sai da célula, funcionando como uma barreira seletiva. Então, a membrana nada mais é do que como se fosse uma grande barreira seletiva, né. Agora, o citoplasma. O citoplasma ali é uma região delimitada pela membrana plasmática. Nas células eucariontes, o citoplasma está localizado entre a membrana e o núcleo celular. O citoplasma é formado pela matriz gelatinosa, denominado citosol, e é o citosol em que estão imersas as organelas celulares, né? As organelas apresentam uma grande variedade de formas e funções, mas todas possuem o objetivo principal de manter a célula viva, funcionando adequadamente. O ribossomo. Ribossomos estão presentes tanto nas células eucariotas como nas procariotas. O ribossomo é um complexo com duas subunidades, né? Uma maior que a outra. E é formado por proteínas e RNA, sem membrana de revestimento. É o local da célula onde ocorre a síntese de proteínas. O ribossomo, ele realiza uma leitura, né, de molécula de RNA, que ali origina uma proteína, né? Se vários ribossomos passam a realizar a leitura de um mesmo RNA, são formados o que a gente chama de polissomos, né? A formação do ribossomo ocorre quando algumas proteínas já sintetizadas no citoplasma migram para o núcleo e se reúnem ao RNA do núcleo. Forma-se daí as subunidades, né? Menor e o maior do ribossomo que migra para o citoplasma através dos poros da carioteca, né? Os eucariontes possuem vários ribossomos livres de citoplasma. Normalmente, eles estão envolvidos na produção de proteína e na utilização local, né? Mas também podem ser encontrados e aderidos ao retículo endoplasmático. E geralmente estão envolvidos a centros de proteínas que serão exportadas para fora da célula. Os procariontes possuem ribossomos muito pequenos, com estrutura mais simples do que a descrita, né? E estão dispersos no citoplasma. Aí vamos para o retículo endoplasmático rugoso, o RER. Também denominado retículo endoplasmático granuloso, ele é uma organela formada por sacos membranosos, comumente denominados de cisternas, que tem os ribossomos aderidos nelas ali, né? A continuidade entre as membranas do retículo endoplasmático rugoso e a membrana nuclear, carioteca. O
retículo endoplasmático, então, desempenha um importante papel de transporte dentro das células e na síntese proteica, né? Ele pode ainda produzir alguns glicídios que serão acrescentados nas proteínas recém-sintetizadas em células secretoras, como as células do pâncreas, e é muito comum o retículo endoplasmático rugoso, uma vez que esse órgão tem função, né, de produção e exportação da insulina, né, então ali no pâncreas. Agora, vamos para o retículo endoplasmático liso, o REL, né, a sigla dele. Também denominado retículo endoplasmático não granuloso, ele é formado por túbulos e que não há ribossomos aderidos. O retículo endoplasmático liso, ele sintetiza esteroides, fosfolipídios e outros lipídios e carboidratos. Ele é abundante no fígado, né? Onde atua na desintoxicação do organismo. E nas gônadas, que é as estruturas às quais os animais produzem os gametas, né? Os hormônios sexuais. A desintoxicação é permitida por enzimas, né, do retículo endoplasmático liso, que transformam substâncias prejudiciais ao organismo, no caso o álcool, né, ou outras substâncias, um exemplo seria o álcool, em produtos mais fáceis de serem excretados e que são menos tóxicos. O uso de drogas como o álcool, o fenobarbital, pode aumentar a produção do retículo endoplasmático liso, que irá metabolizar prontamente as drogas e reduzir gradualmente o efeito do organismo, né? O seu efeito. Então, o retículo endoplasmático é também de extrema importância. Agora vamos para a próxima organela, que é o complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi é uma organela composta por cisternas empilhadas. Cada pilha é um dictioso ou golgiosomo. Também é muito abundante nas células secretoras, assim como no retículo endoplasmático rugoso, e atua na modificação e transferência de secreções. O complexo golgiense, ele apresenta um lado cis, por onde são recebidas as vesículas provenientes do retículo endoplasmático rugoso, e um lado trans, a face onde se soltam as vesículas com substâncias que foram modificadas no interior do Golgi. As secreções podem ser expelidas da célula ou podem originar uma organela denominada lisossomo, ou ainda podem liberar proteínas constituintes da membrana plasmática. Agora temos o lisossomo, né, que são as vesículas pequenas e arredondadas que contêm enzima digestiva no interior, as hidrolases ácidas. Sendo assim, a atuação dessa organela é a digestão intracelular, que também a gente poderia abordar, no caso, em outro momento, sobre a fotossíntese, né? Outra organela seriam os peroxissomos, né? São pequenas vesículas arredondadas também, presentes em células eucariotas. Contêm enzimas que proporcionam a reação com oxigênio e algumas substâncias orgânicas. Quando tais reações ocorrem, há perda de hidrogênio das substâncias, formando a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, ou H2O2, e a água oxigenada produzida pode ser tóxica e deve rapidamente ser convertida, que é realizado pela enzima de catálase, presente no interior, né, das organelas, no interior dos peroxissomos, no caso, né, que convertem água oxigenada em água e oxigênio. Então, a mitocôndria agora. Tais organelas estão presentes em organismos eucariontes e têm o tamanho próximo de uma bactéria. A mitocôndria, diferente das demais organelas citadas acima, né, possuem duas membranas. A membrana externa, que é lisa, e a membrana interna, que apresenta várias dobras. E no interior, há uma matriz mitocondrial, circundada pelas cristas mitocondriais, que são as dobras da membrana interna. E a matriz acomoda o DNA, RNA e ribossomos, o que significa que as mitocôndrias são capazes de sintetizar proteínas próprias. Elas são capazes de se autoduplicar. A próxima organela, então, é o citoesqueleto.
O citoesqueleto é um grupo de fibras proteicas que sustentam e dão a manutenção ao formato celular, que podem atuar na movimentação e no transporte de substâncias. Agora a gente tem os centríolos. Então, os centríolos é uma dupla de centríolos formada de microtúbulos. Um centríolo é perpendicular ao outro, e cada um é formado por 9 agrupamentos de 3 microtúbulos. A localização do centríolo se aproxima ao núcleo, né? A que se aproxima ao núcleo é denominada centrosoma. Podem originar novos centríolos, cílios e flagelos, utilizando os microtúbulos citoplasmáticos. Os centríolos não estão presentes em plantas e fungos. Os cílios são formados por 9 duplas de microtúbulos na periferia e por um par central. São mais curtos e numerosos em flagelos e movimentam-se em vai e vem. Fazem um movimento de vai e vem. Os cílios podem auxiliar na movimentação de organismos unicelulares, como os protozoários, ou auxiliam na movimentação de fluidos dentro de organismos pluricelulares. Exemplo, os cílios das vias respiratórias deslocam o muco, né? Flagelo. E agora vamos para o próximo, né? Os flagelos, que são mais comuns e compridos, e eles se apresentam em menor número do que os cílios. A estrutura interna é a mesma dos cílios, ele apresenta um movimento ondulatório e auxilia na movimentação de organismos eucarióticos, como os protozoários, ou células germinativas, como o espermatozoide. O flagelo de células procarióticas não tem essa estrutura descrita aqui em cima, né, que eu acabei de falar, uma vez que é formado por proteína flagelina e que tem a organização mais simples. As células vegetais, como os tecidos das plantas, são semelhantes às células animais, mas uma vez que elas possuem muitas organelas em comum, elas se diferem, né, por possuir parede celular, cloroplastos e vacúolos, adequados ao modo de vida das plantas.